Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu estarei falando um pouquinho sobre o problema que eu tive na pele e quais procedimentos e produtos que eu fiz e que eu utilizei e ainda estou utilizando. E no próximo vídeo eu vou mostrar como que eu utilizo esses produtos e como que eu faço essa rotina da pele. Então vamos lá assistir! Bom, então hoje eu tô aqui de cara limpa para falar um pouquinho para vocês sobre a minha pele. Na semana passada eu postei meu primeiro vídeo aqui no YouTube e lá eu relatei que eu tive alguns probleminhas com a minha pele desde o final do ano pra cá. Então eu resolvi trazer um pouquinho para vocês sobre a minha experiência, falar um pouquinho sobre a minha experiência e tentar de repente ajudar de alguma forma para quem também está passando por isso, porque é um período muito difícil, não é fácil. E de repente vai ajudar você de alguma forma a superar isso, a passar por essa fase. Então vamos lá. Bom, gente, então o que aconteceu? No final do ano pra cá, eu comecei a ter muita espinha, mas não aconteceu assim de uma vez só, não surgiram todas as espinhas de uma vez só, foi uma coisa que foi acontecendo gradativamente. A partir do mês de novembro, eu comecei a observar que estavam aparecendo algumas espinhas. Eu nunca tive problema com acne antes, na adolescência, eu nunca tive esse problema, meu rosto sempre foi assim bem limpinho, De vez em quando aparecia uma ou outra, mas nada uma coisa que me preocupasse muito como me preocupou dessa vez. Então, a partir de novembro começaram a aparecer algumas espinhas, só que eu percebi que estavam aparecendo constantemente, Aparecia umas duas de uma vez só, aí no outro dia aparecia mais duas, aquelas que estavam inflamadas já estavam se curando, mas apareciam outras. Então, assim, foi uma coisa que foi acontecendo muito rápido, E quando eu vi, meu rosto já estava totalmente tomado, com muitas espinhas inflamadas. Eu comecei a passar por uma fase bem difícil. Eu não conseguia nem sair de casa, gente. Foi realmente assim, foi uma barra que eu passei. E o que mais me incomodava, não era nem as espinhas em si. Porque no início eu tava até levando, sabe, tentando levar mesmo. Tentando esquecer que elas estavam ali, enfim, passava maquiagem para tentar tampar. Aí eu comecei a perceber que as pessoas estavam reparando muito, sabe? Que às vezes eu chegava num lugar e parecia que a primeira coisa que chegava não era eu, e sim eram as minhas espinhas. Então às vezes as pessoas comentavam até mesmo sem maldade, sabe? Eu até entendo que seja sem maldade, mas perguntavam o que aconteceu com o seu rosto. Nossa, o que aconteceu com o seu rosto? Isso começou a me afetar demais, sabe? De uma maneira que às vezes uma pessoa fazia um comentário e eu saía pra chorar. Então assim, foi muito difícil mesmo. Só que depois de um tempo, eu comecei a tentar procurar saber o que estava acontecendo. Primeiro eu sabia que minha alimentação estava muito ruim, então eu resolvi procurar uma nutricionista, para tentar dar uma melhorada na minha alimentação. Que eu comecei também a fazer algumas pesquisas e vi que podia ter interferência na alimentação, em várias coisas na verdade, até mesmo em produtos, de maquiagem, alguma coisa referente ao hormônio. Então eu comecei a investigar mesmo para saber de onde estavam vindo essas espinhas, de onde estava surgindo, porque era uma novidade para mim, já que eu nunca tinha tido problema com isso antes. Mas também, eu pesquisando, eu comecei a ver que existem também, em algumas situações, de pessoas já adultas já que começam a ter acne adulta, que até mesmo o nome que recebe, acne adulta. Então, de repente, poderia ser o meu caso, que eu não tive na adolescência, não tive no início da minha fase adulta e agora eu estaria tendo. Então, eu comecei a atacar item por item, Primeiro eu comecei indo na nutricionista, porque eu sabia que minha alimentação estava muito ruim. Muitas vezes eu deixava de me alimentar direito, assim, corretamente. Deixava de almoçar para comer algum lanche na rua, deixava de jantar. Então eu sabia que isso também poderia ter uma interferência. Então, primeiramente, eu fui na nutricionista, mudei toda a minha alimentação. Ela me orientou também a parar de consumir um pouquinho o leite, que poderia ser uma das causas que estaria me dando espinhas, E era uma coisa que eu tomava todos os dias, então eu parei completamente de tomar. Depois, eu procurei a ginecologista para fazer alguns exames, para saber se estava tudo certinho. Mudei o meu remédio também, que poderia ser alguma coisa referente a isso. Só que assim, nada do que eu estava fazendo estava adiantando. Eu não estava observando melhora nenhuma, não estava reparando melhora nenhuma. Pelo contrário, eu estava percebendo que só estava piorando. Meu rosto estava cada vez pior, estava cada vez mais manchado e isso estava me afetando
acontecendo muito, de eu não querer sair na rua, de final de semana eu querer ficar em casa, né, das pessoas falarem, como eu já disse anteriormente, e eu começar a chorar muito, de ficar muito sentida mesmo, de achar que não teria mais solução, de achar que isso era uma coisa que não ia passar. E assim, é muito difícil porque as pessoas, quem não tá passando por isso, não que não entenda, mas é porque não tá sentindo o que a gente tá sentindo. Então acaba falando assim, calma, não é pra tanto, sabe? Isso vai passar. E a gente que tá sentindo isso, a gente acha que não vai passar, porque a gente tá fazendo de tudo, sabe? Eu procurei tudo, tentar todos os meios e não tava passando nada. Então eu achei que realmente eu não ia descobrir, sabe? A gente começa a pensar um monte de coisa. A gente começa a ficar com a autoestima baixíssima. Eu estava com a minha autoestima muito baixa mesmo. E esse era o ponto-chave do problema, a autoestima. E eu percebi que quanto mais eu pensava nisso, pior eu ficava. E meu problema só ia piorando. Porque na verdade o problema pior estava dentro de mim e não no meu rosto. O real problema era eu não aceitar que aquilo ali era só uma fase, que era só uma consequência da minha pele e não uma coisa que iria me determinar quem eu sou, né, a pessoa que eu sou, enfim. Realmente era um problema mais interno do que externo. Hoje eu não posso dizer que eu tô totalmente assim, satisfeita, né? Que eu não esteja mais com a autoestima baixa, que agora eu estou com a autoestima elevadíssima. Não é isso que eu quero falar pra vocês. Na verdade, eu melhorei muito, né? Eu acho que isso é um processo mesmo, não é uma coisa do dia pro outro que a gente vai conseguir superar. É realmente um processo, né? A gente tentar pensar, a gente tentar ter pensamentos positivos sempre, pra gente tentar contornar esse problema da melhor forma possível. Até porque se aparecer de repente mais uma espinha amanhã, eu vou voltar a me incomodar, eu vou voltar a sentir preocupação de pensar, poxa, será que tá voltando? Será que vai voltar tudo de novo? Porque assim, gente, realmente meu rosto não tava legal, eu não tava bem mesmo com isso, só que foi uma fase, né? Muitas pessoas falaram pra mim, Gisele, é uma fase, vai passar. E eu não acreditei, realmente passou. Hoje em dia, sobraram manchas, né, no meu rosto, ainda tem bastante manchas, mas isso é uma coisa que a gente pode contornar depois com o uso de produtos, de repente também com algum procedimento estético, né, como peeling. Já pesquisei algumas coisas também que eu poderia fazer mais pra frente, só que tem um porém. No início do meu tratamento, nós entramos de quarentena, então assim, não foi possível eu dar continuidade a esse tratamento. Bom, então voltando. Primeiro eu fui na nutricionista, né, regulei toda a minha alimentação, mudei totalmente. Parei de consumir alguns alimentos que são alimentos inflamatórios, que fazem mal para a pele. Segundo, eu fui na ginecologista, né? Troquei de remédio, fiz alguns exames também e não acusou nada. E por terceiro, né, como esses dois primeiros eu achei que não resolveu e realmente não solucionou meu problema, eu precisei ir na dermatologista para poder saber mesmo, né, se era um problema da pele em si ou se era algum problema hormonal, né, alguma coisa mesmo da minha idade, enfim, não sei. E assim que eu procurei a dermatologista, ela quis saber meu histórico, como estava minha alimentação. Eu já havia falado que eu tinha procurado já uma nutricionista, que eu já havia ido no ginecologista. Então ela me passou alguns medicamentos, né, para que eu pudesse dar início a um tratamento. Porém, logo quando eu dei início a esse tratamento, eu precisei fazer alguns exames, né, exame de sangue. Só que nós entramos de quarentena e eu não consegui prosseguir com o tratamento, né, porque eu tive que fazer alguns exames e depois levar para que a dermatologista pudesse analisar. Sendo que eu fiz os exames, só que ele tinha uma validade, né, enfim. E eu acabei perdendo por conta da quarentena, né? Nós entramos de quarentena e eu não consegui mais ir até o consultório e também ela não estava mais atendendo sempre, né? Então, gente, eu comecei a tentar dar a continuidade desse tratamento em casa mesmo, usando um ácido que ela tinha já me receitado, porém eu não sabia se ia ser eficaz, né? Se iria fazer algum efeito, porque eu não consegui encontrar de fato a causa do problema. Eu fiz os exames de hormônio, só que eu não entendi nada quando eu peguei o resultado, então eu não sei se era alguma coisa referente a isso. Eu não sei se era algum produto de maquiagem que eu estava usando, né, e que eu evitei usar durante todo esse tempo de tratamento mesmo, todo esse tempo que eu fiquei utilizando o ácido. Eu tentei ficar sem usar produto nenhum de maquiagem, sem usar base, e isso também é uma coisa muito importante para que vocês saibam. Quanto mais eu usava base, para tentar me livrar do problema, pior ficava. A minha pele ficava muito pior, as espinhas ficavam muito mais inflamadas,
sabe? Não estava sendo bom pra mim aquilo. E eu, como tinha muita vergonha de sair, eu tentava tampar mesmo com a base, ia trabalhar de base, e todos os dias eu chegava e quando eu tirava, eu notava mesmo que meu rosto não estava muito legal, porque ficava o dia inteiro, né, com a base no rosto, tampando todos os poros, então aquilo só piorava a minha situação. E a quarentena também me possibilitou isso, né, de eu ficar mesmo sem usar base, porque eu tava em casa, então não tinha necessidade. Eu acabei percebendo uma mudança muito boa na minha pele, né, com esse uso desses produtos, que eu vou mostrar pra vocês aqui já já, e também com todos os cuidados que eu passei a ter depois disso. Bom, então agora eu vou mostrar pra vocês alguns dos produtos que eu usei e que eu senti uma melhora no meu rosto, né, que funcionou pra mim. Só que eu queria lembrar, gente, que é muito importante que se você está passando por esse momento agora, que você procure um especialista mesmo, né, que vocês não tentem ficar assistindo vídeos e tentando comprar os produtos que as pessoas utilizam no vídeo, porque cada pessoa tem uma pele, cada pessoa tem um organismo, né? De repente, alguns produtos vão funcionar pra mim, mas não vão funcionar pra vocês. Isso mesmo, só quem vai saber te orientar melhor vai ser um especialista, né? Vai ser um dermatologista, que é um especialista do assunto. Então, o primeiro produtinho que ela me passou, que eu acho que foi o produtinho que mais deu resultado no meu rosto, foi esse ácido aqui, que é o Vitacid Acne, mas ele só pode ser comprado mesmo com receita médica, né? E esse ácido aqui, ele é anti-inflamatório, né? E também renova toda a pele do rosto. Então, quando eu passava, eu sentia que ele dava uma leve ardência, e a partir de algum tempo ele começou a descamar um pouquinho, então eu sentia mesmo que tava renovando minha pele, né? E com uns 2 dias de uso eu já senti as minhas espinhas já sequinhas, sabe? Já começou a desinflamar. E eu consegui ver um bom resultado nele. Mas reforçando, gente, esse produtinho só pode ser comprado com receita médica, né? Então não adianta, você não vai conseguir comprar ele se você quiser. Eu tô mesmo mostrando pra vocês o que foi bom pra minha pele, né? O que foi que melhorou a minha pele. Mas seria muito bom vocês procurarem um dermatologista, porque de repente ele pode te passar um outro produtinho. Um outro produtinho que eu passei a usar, né, depois que eu comecei a ter essas acnes, foi esse sabonete aqui líquido da Actine, né, que é um sabonete próprio mesmo para pele acneica. E é um sabonete também muito bom e muito baratinho, né? Ele é bem mais em conta do que outros sabonetes que eu já usava antes e que não estavam dando efeito nenhum, não estava dando resultado nenhum. Então ele serve para limpar mesmo toda a pele, e todos os dias que eu usava o ácido, antes eu usava esse sabonete aqui. E outra coisa que eu usava também, que me auxiliou bastante nesse processo de limpeza, foi esse produtinho aqui, que é um utensílio mesmo de limpeza de pele, que a gente coloca aqui a escovinha, e ele é elétrico, né, assim. Então eu colocava o sabonete aqui e ia fazendo a limpeza, né, e eu percebi que limpava bastante, a pele ficava bem limpinha, bem clarinha, ficava muito boa mesmo. E ele limpa também sem machucar, sem agredir a pele, sabe? E ele também vem com outras ponteiras, né, outros acessórios, né, enfim. Tem de massagear a pele, tem de limpar mesmo, para limpar com sabonete. Então é um produtinho que eu gostei muito, né, e recomendo. Foi muito bom nesse processo mesmo da limpeza de pele. Outro produtinho, que é um produtinho muito importante, é o protetor solar. O protetor solar, todas as vezes que eu limpava minha pele com o sabonete, depois utilizava o ácido, que eu fazia isso na parte da noite, de manhã, quando eu acordava, eu precisava limpar minha pele novamente com um sabonete e passar o protetor solar, porque ele vai evitar as manchas, né, a exposição do sol. E por mais que nesse período eu não esteja saindo de casa, a iluminação mesmo de casa, né, já prejudica a nossa pele. Então a gente não tem que usar protetor solar só quando a gente sai e sofre exposição do sol. E por último, gente, um produtinho que eu descobri recentemente, só que eu não posso ainda falar pra vocês o efeito que ele traz para nossa pele, mas eu pesquisei bastante e muita gente diz que é um produtinho muito bom, que é esse óleo de rosa mosqueta aqui. É um óleo natural que também é anti-inflamatório e ele auxilia no clareamento de manchas. Então, como assim eu não tô tendo mais acne, né, eu não tenho mais nenhuma acne inflamada, eu parei de usar o ácido e comecei a fazer o uso do óleo de rosa mosqueta, né? Então, todos os dias à noite, eu continuo lavando o meu rosto com o sabonete e após isso eu passo o óleo de rosa mosqueta. Coloco 2 gotinhas em cima das manchinhas, massageio um pouquinho e deixo agir, né, durante a noite. De manhã, quando eu acordo, eu lavo o rosto novamente
com sabonete e passo protetor solar, que esse aqui é o da Minesol, né? Um protetor solar muito bom, fator 70. Bom, então eu fiz esse vídeo mesmo para relatar para vocês um pouquinho sobre o que aconteceu com o meu rosto, qual foi a minha experiência com as espinhas, que foi um problema que acabou se tornando um problema emocional, de autoestima, e que muita gente pode vir a se identificar, né? Com esse período mesmo, com essa fase. E muita gente que tá passando por isso pode achar que isso é uma coisa que não vai acabar. Mas assim, eu queria dizer que vai sim, gente, que vai passar, que vocês vão encontrar uma solução, né? Mas não deixem de seguir os meus conselhos, de procurar mesmo alguém que seja especialista nesse assunto, que eles com certeza vão saber te orientar da melhor forma possível. E como eu falei pra vocês no início, no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês o procedimento que eu faço da limpeza de pele, como que eu utilizo os produtos, como que é a minha rotina com a minha pele. Bom, então se você se identificou com a minha história, se você tá passando por um momento assim, como eu passei também, como eu ainda estou passando, né, que o meu problema ainda não foi finalizado, deixa aqui nos comentários, me conta um pouquinho sobre o que vocês fizeram, o que foi que melhorou pra vocês, né? Vamos conversar, os comentários estão aí pra isso, se vocês quiserem falar também no meu Instagram, não esqueçam de me seguir. E é isso, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E se eu conseguir ajudar pelo menos uma pessoa, já vai ser muito legal, já vai ser muito gratificante, porque durante esse processo eu assisti muitos vídeos que me fizeram muito bem. Então, assim, eu espero ter ajudado de alguma forma. E é isso. Então, até o próximo vídeo, que vai ser o vídeo de limpeza de pele. Um beijo, tchau!